Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor de História, professor José Edmilson. Eu vou pedir a professora logo no início, se vocês puderem clicar ali para curtir, né, dar um like para nós aí, puder se inscrever, clica aí em inscrever-se, puder compartilhar, então melhor ainda. Muito obrigado para vocês, boa saúde para todos e agora aí vamos curtir o nosso próximo episódio. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor de História, professor José Edmilson. Hoje, neste episódio, vou falar sobre um livro que não pode ser esquecido e que tem que estar aí na cabeceira, sobrar um tempinho, tem que ler o livro, né? Este livro fala sobre um dos ex-presidentes do Brasil, um dos caras mais polêmicos da história do Brasil, né? Se somar todos os períodos que ele governou o Brasil, foram 19 anos até o momento do suicídio. Estou falando do ex-presidente Getúlio Dornelles Vargas. E o livro que eu escolhi sobre o Getúlio é o livro do Lira Neto, né? Getúlio, 1882-1930, dos anos de formação à conquista do poder. O primeiro volume, portanto, né, sobre o Getúlio Vargas. Lira Neto, que é o autor dessa excelente, maravilhosa obra, Lira Neto é um dos melhores escritores de biografias atualmente. Seu livro sobre o Padre Cícero é muito bom e foi bastante elogiado. Agora, o lançamento da trilogia sobre a vida do político mais importante da história do Brasil, Getúlio Vargas. A tarefa tornou-se muito mais complicada, pois se trata de um personagem muito polêmico e que ainda hoje é muito citado por políticos do nosso tempo, pois Lula o defende e Fernando Henrique Cardoso, quando entrou para a presidência, prometeu acabar com aquilo que ele considerava a pesada herança do getulismo. Nascido em um estado marcado por revoluções sangrentas, o Rio Grande do Sul, a infância e a juventude de Getúlio Vargas nada possuem de grande destaque. Formou-se advogado, né? Formou-se em direito e cresceu politicamente em pouco tempo. Fisicamente era pouco impressionante, mas possuía uma boa oratória. E que oratória! Lira Neto detalha um caso de suicídio testemunhado por Vargas ainda na juventude, que pode ter sido marcante em sua vida futura. Esses detalhes são bem interpretados pelo autor. É preciso levar em consideração que o fato principal narrado, já no final do primeiro volume, é a Revolução de 1930, que traria consequências importantíssimas para o Brasil. Lira Neto foi feliz em demonstrar algumas peculiaridades do pensamento de Getúlio Vargas. Primeiro, ele viria a se mostrar um adepto do positivismo de Augusto Conte. E isso incluía um anticlericalismo, ou seja, era um pouco contra os padres da Igreja Católica, feroz e uma repulsa à noção de um Estado perdulário, um Estado que gastava demais. Pouco depois, Getúlio Vargas viria a admirar o fascismo italiano. E esse é um dado importante. Getúlio Vargas viria a admirar o fascismo italiano, principalmente o seu líder Benito Mussolini. Pelo que li nesse primeiro volume, a versão fascista de Vargas iria se tornar dominante. Quando governador do estado do Rio Grande do Sul, Vargas transformou o governo em indutor do crescimento. Apoiou a agricultura e foi um financiador da Varig. Para quem lembra da antiga empresa de aviação Varig, né? Foi toda aqui patrocinada, incentivada, apoiada pelo Getúlio Vargas. Era o futuro desenvolvimentismo de Vargas e sua versão regional. De fato, desde a proclamação da República, o Brasil teve que conviver com o domínio das oligarquias regionais. Politicamente e economicamente,
o país havia avançado pouco desde o Império. Começou, aliás, muito mal com as trapalhadas de Rui Barbosa e o episódio do encilhamento. Passou a suportar a alternância de poder entre os estados de São Paulo e Minas Gerais, na política que ficou conhecida como café com leite, né? Getúlio Vargas vai derrubar essa política do café com leite. Durante 40 anos que separava a queda da monarquia e a crise da Bolsa de Nova York, 1929, então, 1929, a crise do capitalismo, da Bolsa de Nova York, né? Então, Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, um ano depois. O Brasil engatinhou em termos econômicos e continuava a ser um país basicamente agrário, voltado para o campo, para a agricultura. Enquanto a Argentina, nesse período, tornou-se uma das 10 grandes economias do planeta. Nossos barões do café viviam de pedir ao governo para controlar o preço do café, pois era a única exportação expressiva que possuíamos. À época, as eleições serviam para confirmar aquilo que todos já sabiam. Eleições fraudulentas, né, que iam lá para confirmar o que os grandes fazendeiros do café queriam. Ou seja, que depois de um presidente paulista, seria um mineiro a assumir o poder. O problema é que Washington Luiz, paulista, tentou quebrar esse antigo acordo e passou a apoiar a candidatura do paulista Júlio Prestes. Só que ele não contava com o senso de oportunidade e político do Getúlio Vargas, que daria início a um processo de cooptação de Minas e outros estados insatisfeitos com o Catete, com o governo do Rio de Janeiro. Lira Neto demonstrava que Vargas foi bastante astuto em conseguir derrubar a campanha feroz que a imprensa do Rio de Janeiro e de São Paulo contra a sua candidatura, contra a candidatura do Getúlio Vargas. Então, a imprensa carioca e paulistas fazia uma campanha muito forte contra a candidatura do Getúlio Vargas. E ele realizou uma façanha, o Getúlio Vargas, ao aliar-se ao barão da mídia, o famoso Assis Chateaubriand, o Chateau, né? Aquele que trouxe a primeira emissora de televisão para o Brasil, Diários e Associados, do Assis Chateaubriand, um grande empresário da mídia brasileira. Ter um propagandista como Assis Chateaubriand a seu favor, claro que à custa de muito dinheiro em nível nacional, foi um lance de mestre. O livro termina na Revolução de 30. É possível imaginar o que seria do Brasil sem essa revolução. A industrialização, a ditadura de Vargas, os direitos trabalhistas, etc. e assim vai, encontraram-se no futuro. Aquele tempo, Vargas ainda estava protegido por um ar de mistério e novidade. Deixava escapar, por vez ou outra, suas tendências fascistas e intervencionistas. Mas é como Platão descreve, o tirano em sua república. No início ele é todo abraços e apertos de mão, e nega que seja um tirano. Essa é a sina de toda a democracia, e mais ainda, a nossa, que era apenas para inglês ver. Uma democracia apenas para inglês ver. Os 2 próximos volumes vão tornar os vícios e as virtudes de Getúlio Vargas mais visível ao leitor. Então essa trilogia, são 3 livros, né? Estamos aqui falando do primeiro, que fala sobre toda a vida e o governo do Getúlio Vargas. Maravilhoso, isso aqui não pode deixar de ler, não pode deixar passar em branco. É preciso saber sobre Getúlio Vargas, este presidente que governou esse país por praticamente 19 anos até o momento do seu suicídio. Não perca essa extraordinária leitura. Leia Getúlio, do Lira Neto. Muito obrigado por ter nos escutado aqui. Um forte abraço para todos. Até logo.